Ei, gente, tudo bem? Então, estamos aqui de novo. Fiquei 2 semanas sem gravar lives, mas eu tava conversando com uma amiga minha e eu achei melhor a gente tentar transferir. Eu vou transferir pro YouTube, vamos testar desse jeito pra ver se vai funcionar. Eu vou postar o Reels, né, no Instagram com o link e aí vai pro YouTube, porque lá eu não consigo, no Instagram não tem como postar vídeo longo se não for por live. E a live cai a qualidade, eu não consigo editar, né, então... eu acho que tava um pouco mais difícil do pessoal assistir. Vamos tentar desse jeito, caso não dê certo, a gente volta para as lives. Vamos testar assim, vamos ver o que dá. Vamos continuar no nosso capítulo 8. Quem comprou a Bíblia, já pega sua Bíblia e vai familiarizando com ela. Nós vamos continuar aqui, depois do Sermão da Montanha. E Jesus deu o Sermão da Montanha, né? Quem ainda não assistiu as outras lives, vai lá nos anteriores para assistir. Se der certo desse jeito, depois eu gravo outro vídeo dos capítulos anteriores. E vamos que vamos. Capítulo 8. Ministério de Jesus na Galileia. Então, bora? Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Então, ó, quem lembra? Jesus estava numa montanha, dando o sermão da montanha, passando o manual da felicidade, uma forma de viver melhor. Então, ele desceu da montanha agora e uma multidão foi seguindo ele. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não digas a ninguém. Vai, porém, mostra-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Vou parar aqui só para eu explicar essa parte aqui do leproso. Então, gente, vocês sabem o que é um leproso? Graças a Deus, hoje em dia não tá tendo tanta, né? Não é a doença do momento. Mas naquela época era a doença, assim, mais... não é que é perigosa, mas era a doença mais discriminada que tinha. Um leproso era uma pessoa que tinha pegado essa doença, que ela vai corroendo o corpo, sabe? Ela vai... onde deu a mancha, começava com uma manchinha branca, e aí essa manchinha, a pessoa já não começava a sentir onde estava encostando. E aí, por ela não sentir nada, ela podia esbarrar, ela se coçava, podia acontecer qualquer coisa e aquilo ali já ia deteriorando, podia passar até da carne viva, sabe? E tinha uma lei, até aqui, pra gente ir conhecendo cada vez mais a Bíblia, tá? Aqui, ó, que a gente tá lendo o Evangelho de São Mateus, tá? Mais ou menos nessa parte aqui, né, da Bíblia. Mas a lei do leproso fica aqui, ó, no livro de Levítico, que é o 3º livro. Vou abrir aqui. Gente, vou ter que trocar minha Bíblia, né? Porque tá um horror. De tanto que eu já li ela. E ela tá toda estragada. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui no 3º livro da Bíblia, a gente tem o livro do Levítico. E o Levítico é mais ou menos as normas que os judeus seguem. Então, por exemplo, se você encontrar com um judeu hoje, assim, que eles continuam seguindo. Os 5 primeiros livros da Bíblia são o que é a Torá, né? Que é o livro dos judeus. Eles seguem essas regras, principalmente os ortodoxos, né? Que são os judeus mais radical, assim, que continuam vivendo a lei. E nesse livro do Levítico fala que os leprosos tinham que viver afastados das pessoas e que as pessoas não podiam nem tocar nesses leprosos, porque como a lepra era uma doença muito contagiosa, podia passar, né? Assim, as pessoas podiam pegar essa lepra. Então a lei mandava que eles tinham que ficar afastados e que só no caso deles serem curados é que eles tinham que se apresentar ao sacerdote. Quem quiser dar uma olhadinha lá no capítulo 14 vai entender como que era o ritual de purificação. Esses leprosos, eles tinham que viver isolados de todo mundo. Não podiam encostar em ninguém, entendeu? Então, digamos que a gente tá aqui em Campo Belo, né? Vamos trazer pra atualidade. Eu gosto sempre de trazer pro atual pra gente poder tentar entender o que aconteceu lá atrás, né? Há 2024 anos atrás.
É como se a gente estivesse aqui em Campo Belo, a gente tá aqui na cidade, mas só que aí os leprosos, quem era diagnosticado com essa lepra, não ia para um hospital, ia pros arredores, assim, entendeu? Pra viver no meio do mato, em caverna, nas estradas de terra ali, tipo, bem recluso mesmo. Eles tinham uns que tinham que andar até com sininho, avisando que tinha lepra, porque se ele estivesse passando, ele tinha que avisar. Se ele encostasse em alguém que tava são, né, assim, e ele pudesse passar a lepra, era, nossa, um pecado danado. Então, tinha que andar com sininho avisando que tava com lepra, pra ninguém encostar nessa pessoa. Então, eles eram muito reclusos mesmo, sabe? Assim, eles não podiam ter acesso às outras pessoas, eles não podiam ter acesso à cidade. Um leproso não podia vir aqui na praça passear. Um leproso tinha que ficar totalmente isolado. Eram pessoas, assim, totalmente excluídas mesmo, sabe? Marginalizadas, viviam à margem, né? Não podiam conviver, não podiam conversar, não podiam tocar. Eram considerados como se fosse algo muito sujo, sabe? Uma discriminação, assim, fortíssima. Muito, muito, muito forte. Só que, assim, hoje em dia a gente tem ideia do que é o ser humano. Hoje em dia nós somos mais humanos, né? Se Deus quiser, né? Com a graça de Deus. E pensa, pra uma pessoa dessa, gente, você não pode conversar com ninguém. Sua vida acabou, praticamente, porque você não pode estudar, você não pode trabalhar, você não pode encontrar com sua família, você mal tem alimento, você mal tem comida, você tem que viver mendigando, recluso, e olhe lá se alguém vai te dar alguma coisa. Você é considerado um nada, né? Você é considerado menos que um nada, porque na verdade você ainda tem lepra, diziam que era impuro, né? Então ninguém pode te tocar. Mas a mente, como que fica uma pessoa dessa, gente? Vivendo desse jeito, sabe? Nesse estado. Nossa, tem uma outra imagem aqui, assim. É bem complicado. Né? Não tem vida. Então, Jesus estava passando, olha pra você ver, Jesus estava no meio de uma multidão, né? Tava ali dando o Sermão da Montanha, várias pessoas ouvindo, várias, assim, milhares, acho que tinham uns 5.000 pessoas. Eu vou procurar esse dado. E aí, um leproso que não podia se aproximar, corre o risco, né? Tipo, ele enfrenta essa multidão, enfrenta o medo do julgamento, enfrenta a resistência dessas pessoas, né? Porque era um lugar proibido para ele entrar. Era um lugar totalmente inacessível para ele. Ele não podia tá ali onde ele estava. Ele não podia nem tentar se aproximar de Jesus. E ele vai e quebra todas essas barreiras, quebra todos esses limites, quebra todas essas crenças. Tipo assim, ele viu Jesus e viu uma esperança de cura, viu ali uma possibilidade, né, assim, de salvar a vida dele, porque já que ele era considerado menos que um nada, né, assim, tinha essa vida tão reclusa, né, tão miserável mesmo, e ele vê Jesus e ele enfrenta todas essas barreiras, enfrenta todos esses preconceitos, enfrenta todas essas pessoas, enfrenta tudo que pudesse atrapalhar ele, sai correndo e vai lá atrás de Jesus. E aí já chega, né, ó. Eis que um leproso aproximou-se, versículo 2. Eis que um leproso aproximou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode curar-me. Reconhecendo a autoridade de Jesus. Senhor, já chamando ele de Senhor. Já reconheceu que Jesus não era qualquer pessoa, né? Já chamando ele de Senhor. Senhor, se queres. Ou seja, eu sei que você pode tudo, basta você querer. Né? Já afirmando a autoridade e o poder ali de Jesus. Se queres, pode curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser curado. Tá vendo? O principal ingrediente da fé é essa humildade de reconhecer que Jesus é o Senhor e a própria fé de crer que Ele pode fazer isso. A fé é baseada em crer no que não se vê. E para Jesus realizar um milagre, Ele precisa do quê? Que a gente creia, que a gente acredite e que a gente dê autoridade para Ele, dê o consentimento para Ele fazer o que Ele quer. Tá vendo? Ó, é muito legal essa do leproso. E
E nessa hora, Jesus curou ele, curou o leproso. Por quê? Por causa da fé do leproso. O leproso enfrentou tudo, enfrentou todas as barreiras e foi, eu quero. Se o Senhor, se queres, pode curar-me. E Jesus fala, eu quero ser curado. É bem forte, pensa. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então disse-lhe, vê que não digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho da tua cura. Peraí. Então, vamos continuar aqui. Jesus, então, disse, vê que não digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de sua cura. Vê que não digas a ninguém, né? Primeira coisa, a humildade de Jesus. Gente, o que eu tô arrumando? Segunda coisa. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote. Isso aqui também refere à lei judaica. Porque quando um leproso era curado, ou vários outros jeitos. Porque o que tinha-se a ideia naquela época de várias outras religiões, assim. A ideia de pegar um ser, um animal puro, sem mancha, inocente, e sacrificá-lo como se passasse o nosso pecado, a nossa sujeira para esse animal puro e inocente. E aí, no sacrifício dele, você pagasse o seu pecado, né? A pessoa pagasse o seu pecado. Então, tinha-se essa ideia. Não só no judaísmo, o judaísmo sacrificava muito animal. Mas tinham outras religiões que sacrificavam pessoas, sempre tinha aquela ideia de que o sangue vale muito, o sangue sempre valeu muito, né? Mas é com o sangue que se paga, o sangue é o que purifica, o sangue era o que agradava aos deuses, né? E no caso do Deus judaico, né? O Deus único, os judeus consideravam que transferindo esse pecado para um animal puro e inocente, estariam transferindo a culpa, essa impureza para esse animal. Então, por isso que utilizavam muitos sacrifícios. E um sacrifício que no caso era para esse leproso, era que depois que ele tivesse se curado da lepra, ele oferecia um sacrifício de 2 pombas. Aí tem toda uma descrição de como que é o ritual lá no Levítico. Lá no livro do Levítico, é o livro das leis dos judeus. Então, vai, mostra o sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho da tua cura. E outra coisa do segredo messiânico aqui, porque Jesus, ele não queria que as pessoas ficassem contando para todo mundo quem ele era, ou o que tinha acontecido, ou a cura que tinha ocorrido. Porque Jesus não queria ser conhecido pelos milagres que ele fazia. Ele não queria ser um milagreiro. O que Jesus veio fazer? Ele veio anunciar o reino. E o que é o anúncio do reino? Uma mudança de vida, uma conversão de mentalidade, uma mudança, uma limpeza do coração. É uma transformação por inteiro. É uma transformação por dentro. As curas externas, elas são representações de curas internas. É muito mais sobre ser curado por dentro e isso transparecer por fora do que uma cura aparente externa, sabe? É sempre muito mais profundo do que aparenta, né? Jesus queria essa mudança, essa conversão, a humildade de reconhecer que ele é Deus, de aceitar o reino, converter, se arrepender dos seus pecados, entender o que era maldade, entender que nós somos amados e que a gente tem que amar o outro. É uma mudança de vida. Não é para buscar Jesus em busca dos milagres ou do bem que ele pode dar, dos poderes que ele tem de cura. Ele não queria ser visto dessa forma. Então, por isso que quando ele curava alguém, ele pedia para que essa pessoa não falasse, que não ficasse divulgando tanto. Mas, sei que era, agora pensa, né, gente, uma pessoa que tava com a vida perdida, estava todo acabado, vivendo excluído, totalmente marginalizado, passando fome, com lepra, tudo defeituoso, tudo machucado, né, mas inteiramente machucado por dentro também, uma vida muito, né, miserável mesmo.
E aí você vai, encontra uma pessoa que te cura, né? Que muda a sua vida e que mais do que curar externamente, te cura por dentro e te faz sentir amado, né? Como não falar, né? Como não testemunhar. Então, o pedido de Jesus era meio... humilde, mas ao mesmo tempo pra gente que é curado, a gente quer pegar um microfone e gritar pra todo mundo ouvir e saber quem ele é, né? Então, é isso que o leproso fez. Bora continuar. Versículo 5. Entrou Jesus em Cafarnaum, um centurião veio a ele fez essa súplica. O que é um centurião, gente? Um centurião era um homem um soldado, né? Chegou um centurião, né? Que era do exército ali de Roma. Logo que esse leproso saiu, que ele tinha sido curado. Chegou o centurião, veio e fez essa súplica. Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus, eu irei e o curarei. Respondeu o centurião, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado, e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. Meu servo, faz isso, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes, em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém em Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse, vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora o servo ficou curado. Olha pra você ver, olha que fé danada, né? Então, um centurião, né, um soldado de Roma. E o que acontece? Jesus primeiro, ele tem uma aliança com os judeus. Os judeus são o povo da aliança. É o Deus único, que foi Abraão, que é o pai da fé, que foi o primeiro judeu, no caso, que é dele que vai vir a descendência judaica, que é do Abraão. E isso há 1.800 anos antes de Cristo. Então, é da descendência desse Abraão que Deus único fez uma aliança com o povo de Israel. E Jesus veio para esse povo, entendeu? Só que, mesmo ele sendo dessa filiação, mesmo ele sendo descendentes, mesmo ele sendo povo da aliança, eles rejeitavam a Deus porque o coração deles estava sujo, né? Um coração que estava ambicionando riquezas, ambicionando um poderio militar assim na terra, né? Eles queriam coisas aqui na terra, queriam que a nação de Israel fosse a maior, eles queriam que ela fosse o atual Império Romano da época. Então, esse pessoal, os soldados, teoricamente, não era para eles que Jesus veio. Mas o que acontece? Depois a gente vai ver que não, né? Que Jesus veio para todo mundo, tá, gente? Mas primeiramente não foi para nós, foi para os judeus. A primeira aliança é para eles. E aí chega um soldado romano que tá acreditando naquele Jesus, né? Ele viu aquele homem andando, as pessoas andando ao redor dele, as pessoas correndo, querendo ouvir ele, vendo as palavras de sabedoria dele. Então aquele soldado, aquele centurião viu que realmente Jesus era uma pessoa diferente, né? E ele foi e já chegou falando. Nem precisa, Jesus, de você ir lá em casa. Eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço que você é um homem de Deus, eu reconheço que você tem poder. Então, se o Senhor for dizer que é pro meu servo ficar curado, ele vai ficar. Porque da mesma forma que eu dou ordem para os meus soldados, eu tenho certeza que você dá ordem, né, para as doenças, para o mundo, para as pessoas. Eu tô reconhecendo que você é Deus. Então, você nem precisa ir lá em casa. Diz que tá curado, que eu sei que tá curado.
Então, entregando ali pra Jesus. Eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço que você é Deus, eu reconheço que você tem poder. Você nem precisa ir lá em casa. Então, Jesus ficou admirado com a fé desse homem. Olha pra você ver, ele reconheceu quem era Jesus. Reconheceu o poder de Jesus. E aí, o milagre aconteceu, né? Teve fé, ele creu, ele teve a crença de que Jesus poderia curar. Então, o milagre acontece. E Jesus já fala, olha pra você ver que fé admirável. Tem Israel aqui, que são meus filhos, que são da primeira aliança e que não tem uma fé desse jeito que você tem. Parabéns. Vai ter muito mais gente que não é israelita, que não é judeu no céu. No caso, se Deus quiser, nós vamos pra lá, porque nós não somos judeus nem israelitas, né? Mas quem abraçar a fé, quem reconhecer o poderio de Jesus, quem reconhecer a autoridade de Jesus, quem reconhecer Ele como o Senhor e crer, vai entrar no reino, vai aceitar o reino, né? Então, é isso que Jesus está falando. Olha, em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém em Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó. Se Deus quiser, nós vamos. Enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, vai, seja feito conforme a tua fé. Na mesma hora o servo ficou curado. Então, bora pro versículo 14. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava sentada de cama, com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs a servi-los. Então, Jesus saiu ali, né, da região que ele estava, foi para a casa de Pedro, chegou lá, a sogra do Pedro estava doente, de cama. Pedro, nosso primeiro papa, apóstolo de Cristo, a sogra dele estava de cama com febre. Então, Jesus tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Só de encostar em Jesus, ela já ficou curada, a febre foi embora, né? Muitas das nossas doenças têm muito mais causas interiores do que exteriores. Ao encontrar Deus, ao encontrar Jesus, ao encontrar... utilizar a nossa fé, muito pode ser curado. Jesus continua aí, à disposição para curar a gente, né? Então, vou pegar com ele aí, ó. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs a servi-los. Então, ela teve essa cura, né? Teve esse toque com Jesus. Aquilo ali transformou ela, né? E ela logo já se levantou e pôs-se a servir. De tanta gratidão, ela já começou a servir. Então, acontece muito isso com quem encontra com Jesus. Versículo 16. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra, expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Então, olha, pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Gente, possessão existe, tá? Não é comum a gente ver. A maioria realmente somos nós que somos somos maus, né? Assim, o pecado não tem muita gente que fica culpando o demônio. O demônio, o demônio. Não, demônio, gente, ele só dá ideia. Quem executa somos nós. Então, caso nós pequemos, nós falemos mal, caso nós agirmos mal, fizermos mal, somos nós que estamos fazendo, não é o demônio, não. O demônio, ele dá ideia. Quem faz é a gente. Então, olha pra você ver. E mas só que tinham possessos. Aí, possesso, realmente, o demônio tomou a pessoa ali, né? Ó. E aí, Jesus, com uma palavra, expulsava os espíritos e curava todos os enfermos. Por quê? Porque Jesus tem autoridade. Tem muita gente que dá muito mais poder pro demônio, sinceramente. Ele é um rato que tá preso. Só que você tem que dar o poder para Deus. Não tenta competir com o demônio, não tenta dialogar, não tenta lutar, não tenta. Não pode dar moral para ele. Você tem que entregar o máximo de tempo que você pode, o máximo de amor é para Deus. É Deus que tem que crescer. Quanto mais Deus crescer, você vê que o demônio não tem poder nenhum na sua vida. Que é muito mais difícil lutar contra nós mesmos do que contra o demônio.
Mas, olha pra você ver, ó, Jesus expulsava todos. Jesus tem autoridade sobre tudo, sobre todos. Ele é Deus. Então, com uma palavra, ele já expulsava tudo e curava tudo. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Lembra do profeta Isaías? Né, que lá no ano 740, 690. Então, lá no livro de Isaías, nos escritos de Isaías, ele já tinha profetizado, né, que o Messias que iria vir, ele tomaria nossas enfermidades e sobrecarregaria dos nossos males, que é o sacrifício, né, assim, que Jesus vai ser o cordeiro, o nosso cordeiro. Os nossos pecados, as nossas impurezas, as nossas doenças, né, vão ser imoladas no cordeiro. Gente, esse negócio tem um significado tão grande, tão forte. Depois, na hora que a gente estiver chegando na paixão, eu vou explicar isso melhor, tá? A parte do cordeiro. Jesus toma tudo, gente. Não é que toma tudo, mas sempre quando a gente tem algum mal afligindo a gente, né? O que é ansiedade? O que eu fui vendo, assim, porque de vez em quando eu sempre tive umas crisezinhas de ansiedade. É quando eu tento tomar o controle. Quando eu falo assim, eu não sei se Deus vai fazer o que eu quero, então eu vou tentar fazer do meu jeito, porque eu quero que seja assim. E já pensando no futuro e já tentando tomar conta, já tentando tomar a direção. É como se fosse um carro. Tem o volante do carro e tem o passageiro. Jesus quer que a gente dê o volante para ele. A gente tem que ir de passageiro e ir executando tudo que ele mandar. Agora, quando a gente tenta tomar o volante de Jesus, é a hora que dá ansiedade, porque a gente não dá conta da pressão e nós não somos deuses. E a gente tira Deus do lugar dele e nos colocamos como Deus, como os senhores das nossas vidas. Só que a gente não nasceu para ser senhor, nós somos criaturas, né? Filhos do Criador. Então, é muito isso. Quando a gente tá sobrecarregado, alguma coisa, é porque a gente tá tentando tomar muito controle. Então, tem que deixar Jesus tomar, tem que deixar Jesus carregar o nosso peso, tem que realmente lançar sobre ele nossos medos, nossas dúvidas, nossas inseguranças, porque só ele tem a cura de tudo, sabe? E ele, com a sua infinita misericórdia, com seu poder gigantesco, ele sempre dá um jeito, sabe? De acalmar, de conduzir a situação. Ele sabe o que é melhor pra gente, ele sabe o que a gente precisa. Então, sempre entrega para Jesus, sabe? Tudo quanto é mal, tudo quanto é enfermidade, tudo quanto é preocupação, entrega tudo para ele, que é bem melhor. Vamos continuar aqui, ó. Versículo 18. Ainda tem que editar. Nossa Senhora. Vamos lá. Versículo 18. Discipulado. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso, aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Olha para você ver, ó. Aqui, Jesus está praticamente mandando por água abaixo as expectativas do cara. Por quê? Gente, não sei se vocês assistiram os anteriores, mas os judeus esperavam um Messias que ia ser um rei, assim, glorioso. Não que Jesus não seja, mas eles queriam um rei glorioso aqui na terra. Eles queriam que esse Messias, sabe, tomasse o governo do Império Romano e conquistasse Israel para eles, e que instituísse, instaurasse ali uns Estados Unidos da época, né, assim. Eles queriam ser potência aqui, na Terra. E quando alguns viam que Jesus realmente era de Deus, né? Assim, da mesma forma que viam que João Batista era alguém de Deus, um profeta, que poderia ser realmente o Messias mesmo, porque estava fazendo umas curas, né? Tava demonstrando esse poder, assim, de expulsar demônio, de falar tantas coisas sábias, né? Então, muita gente até reconheceu que Jesus era o Messias, mas o seguia com a intenção de coração errado. Por quê? Porque queriam seguir ele pensando nas coisas boas que eles poderiam ganhar.
né? Então, esse cara aqui, ó, esse escriba que tava querendo seguir Jesus, que falou, mestre, eu te seguirei para onde fores. Jesus já vai e responde ele. Por quê? Porque Jesus sabe o que tá no coração de cada pessoa. E aí, Jesus já joga essa expectativa por água abaixo, porque ele fala, olha, se você tá querendo me seguir para poder ter carro, casa, para ter uma vida estável, para ter visibilidade, para ter uma vida boa, ó, sinto lhe informar. Eu sou realmente, né, esse Messias, mas as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A missão que Jesus estava cumprindo aqui na Terra, ela não era 5 estrelas, né? Muito pelo contrário, Jesus não tinha casa, ele não tinha um palácio, não. Ele vivia de forma da providência de Deus mesmo. Cada dia dormindo numa casa, cada dia indo para um lugar, passava a madrugada rezando, de cidade em cidade, andando pra caramba. Jesus, gente, ele teve que andar demais, ele era um andarilho. Passou esses 3 anos da vida pública dele andando. Era como, por exemplo, nós estamos aqui em Campo Belo. Ele andava daqui, ele ia pra Cana Verde, ele ia pra Cristais, ele ia pra Boa Esperança, ele ia pra Guanil, ele andava em todas essas cidadezinhas, parava nos povoadozinhos, parava ali nos dias, parava lá no Porto dos Mendes. Ele andava. E ele andava pregando o reino, e andava falando do reino dos céus, e andava levando a boa nova. E era isso que ele fazia, ele veio falar do reino. Ele curava e expulsava demônios para quem cria, né? Para quem tinha fé, para quem estava aceitando, para quem estava cruzando com o caminho dele, e ele demonstrando que ele realmente tinha poder. Mas a primeira coisa que Jesus queria a primeira intenção dele era falar do reino, trazer a boa nova, falar do reino dos céus, pedir a conversão de todo mundo e mostrar quem ele era. Mas não era 5 estrelas, não era. Então, seguir Jesus com uma intenção de que você vai ter uma vida boa, só prosperidade, com Jesus a vida é muito boa, eu tenho que admitir. Só que é uma vida boa por dentro, não é externo. O reino que Jesus já começa a querer instaurar na gente é dentro. Então, não adianta seguir Jesus pensando nas coisas externas, nas riquezas do mundo. Não. As maiores riquezas que a gente conquista convivendo com Jesus são riquezas internas. É um desenvolvimento pessoal da nossa alma, do nosso coração e da nossa vida como família, como pessoas. É muito diferente de quem busca ele só para ter as riquezas e as honras do mundo. Então por isso que ele já falou isso para esse cara, porque ele sabia que no coração dele tinha essa intenção de que ele fosse instaurar um reinado, ter um palácio, né, ter uma vida boa ali com aquele Messias, que ele ia tomar o Império Romano ali de Israel e ia ser o novo rei aqui na Terra. Então, não é. Versículo 21. Outra vez, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aqui a gente tem alguns pontos. Primeiro, apareceu outro discípulo, outra pessoa querendo seguir Jesus, que não era mais aquele escriba, outra pessoa. Ele chegou para Jesus e falou: Senhor, eu quero te seguir, né? Mas deixa-me primeiro enterrar meu pai. Então, olha aqui, ó. O que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o pecado, gente, não é que é uma lista de regras, mas é sobre colocar Deus em primeiro lugar. É colocar Deus no lugar de Deus. Então, quando Deus te pede para ele estar em primeiro lugar, é porque ele tem que vir primeiro. Então, a sua conduta e o seu caráter vai ser de acordo com os valores e os preceitos de Deus. Então, primeiro lugar na sua vida é Deus. Então, se for para quebrar algum princípio,
algum valor que Deus te passou, você não vai querer fazer, porque primeiro para você é o reino de Deus, primeiro para você é agradar a Deus, primeiro para você é servir a Deus, primeiro é a vontade de Deus. Se Deus quiser que eu faça, eu vou fazer. Se Deus não quiser que eu faça, eu não vou fazer. Então, é colocar Deus em primeiro lugar. Ele é um Deus ciumento. Ele não aceita estar em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Por que um dos mandamentos é ir à missa aos domingos? Domingo é o primeiro dia da semana. Então, é o dia do Senhor. Ele quer que você entregue suas primícias para ele, né? Qual é o valor que você dá para mim? Agora, se você não pode ir no domingo, se você não pode ir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ah, não posso esse mês. Não, eu não tenho tempo para Deus. Não, eu não vou à missa. Não, eu não vou rezar. Não, eu não vou ler a Bíblia. Ah, não, mas para que fazer isso? Não, mas eu não vou fazer. Que lugar que você tá colocando Deus? Acho que, sinceramente, se estiver lá no 50º lugar, ainda tá bom. Então, não tem como você tá com muita paz de espírito. Porque você tá colocando Deus em último lugar. Se eu prefiro ir pra academia, eu prefiro trabalhar, eu prefiro praticar um esporte, eu prefiro beber, eu prefiro ir pra farra, eu prefiro dormir, eu prefiro outras coisas, não tô dando a Deus o primeiro lugar. A gente tem que fazer tudo, né? Não é que tem que fazer tudo, né? A gente tem que ter uma vida saudável, mas a gente tem que colocar Deus em tudo. Sem tirar Ele da nossa agenda, sem tirar Ele da nossa rotina, sabe? Ele tem que estar em tudo, ele tem que... Se você quer ir pra academia, vá com uma conduta cristã, leve Deus, sabe? Ah, se você quer ir pro trabalho, vá, mas leve Deus. E onde você leva Deus? No coração, sendo uma pessoa de paz, sendo uma pessoa que tem sabedoria, sendo uma pessoa mais humana, sendo uma pessoa prestativa, sendo uma pessoa que serve, sendo uma pessoa legal, sendo uma pessoa que facilita a vida dos outros, entendeu? Que você impõe limites, mas ao mesmo tempo você dá o respeito e a dignidade pra todo mundo e também quer ser tratado com dignidade. Mas você leva Deus no coração, você leva Deus pra onde você tá. E você tem tempo de leitura, você tem tempo de ir à missa, você tem tempo pra Deus. Então... é muito isso, sabe? Deus não quer ser colocado nem segundo, nem terceiro, nem em milésimo plano. Para Ele é o primeiro. Enquanto Ele não for o primeiro, Ele não faz e não opera milagre na vida de quem tá colocando Ele em último lugar, não. É o primeiro. Que na hora que você coloca Ele em primeiro lugar, Ele dá tudo. O seu trabalho vai ser bem sucedido, a sua saúde vai estar ótima. A sua vida fit vai estar ótima, o seu casamento vai estar bem, a sua família vai estar bem. Por quê? Porque vocês colocam Deus em primeiro lugar e seguem os valores de Deus em primeiro lugar e quer levar Ele dentro do coração em primeiro lugar. Seguir as ordens dele em primeiro lugar, estar com Ele. Então, para estar com Ele, Ele tem que estar em primeiro lugar. Entendeu? E aí Jesus fala, Jesus, porém, respondeu, segue-me. E deixa que os mortos enterrem os mortos. Enterrem seus mortos. Quem não tá querendo seguir Jesus, por exemplo, você resolveu seguir. Vai vir muito bullying, vai vir muita gente criticando, zoando. Ah, agora você é crente, agora você é da igreja, agora você é mimizento, você não sei o quê. Quem não quer seguir Jesus, larga pra lá. Primeiro, segue Jesus. A salvação ela é individual. É nós e Deus, entendeu? Eu não consigo salvar ninguém, ninguém consegue me salvar. Só Jesus me salva e só eu correspondendo à graça eu consigo ser salva. Então, quem não quer seguir Jesus, larga pra lá. Não fica esperando outra pessoa, esperando o amigo ir pra igreja, esperando alguém te chamar pra você mudar de vida, esperando a mudança dos outros. Não, primeiro a gente muda a gente. Primeiro a gente segue a Deus, primeiro a gente coloca Deus em primeiro lugar. Então é Ele em primeiro e na nossa vida, sem esperar os outros. Deixa que os outros resolvam os problemas deles e vamos seguir Jesus. E quem quiser, venha. Quem não quiser, deixa que eles se virem pra lá, porque Jesus é a vida. Quem não tá querendo seguir Jesus está na morte, infelizmente. Porque só tem vida quem segue Jesus. O salário do pecado é a morte. Então, quem não quer seguir Jesus, quem quer viver uma vida de pecado, quem tá querendo negligenciar, larga pra lá, deixa que os mortos enterrem seus mortos. É meio que isso que Jesus tá falando, tá? Forte, né?
Gente, eu vou finalizar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Depois eu faço o capítulo 8.2, tá? Com o restante. Beijos!